Muito bem, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os assessores desta comissão. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que será a audição do senhor Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado 2023. Esta audição decorrerá da seguinte forma: o Sr. Secretário de Estado irá fazer uma intervenção até 10 minutos, uma intervenção inicial até 10 minutos. Posteriormente seguir-se-á uma primeira ronda de 5 minutos por grupo parlamentar com resposta individualizada e depois passaremos a uma segunda ronda em que de 2 minutos por grupo parlamentar com uma resposta conjunta no final das intervenções. Sendo assim, sem mais demoras, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado. 10 minutos, ou melhor, até 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente da COFAP. Aproveito por cumprimentar todos os senhores as senhoras e senhores deputados aqui presentes, bem como os assessores. Começar por uma nota que resulta do facto de estar numa circunstância inusitada, mas não inédita. Já aconteceu o ano passado, estar a apresentar uma conta que foi relativa a um exercício orçamental de um governo a que não pertenci. E, portanto, vou ter aqui uma postura mais analítica do que política relativamente à leitura deste documento. E, para tal, vou-me socorrer de uma muito breve apresentação que está a ser projetada na parede e começaria com o cenário macroeconómico, ou melhor, com aquilo que foi a concretização que foi o cenário macroeconómico em 23, portanto, que estava subjacente ao exercício orçamental, e foi basicamente um cenário marcado pelo retorno à normalidade macroeconómica da economia portuguesa depois dos solavancos impostos pela pandemia. Em 2023, aquilo que tivemos foi um forte abrandamento do crescimento económico, da atividade económica, resultante da mitigação ou da dissipação dos efeitos da reabertura que começaram a ocorrer em 2022 sobre o consumo privado e o investimento, por um lado, e por outro lado, com a normalização das cadeias de fornecimento internacional, vimos também em 2022, acabou por provocar uma forte expansão quer das exportações, quer das importações. Obviamente que em 2023 o efeito da reabertura foi menos marcado e, portanto, temos do lado da atividade este abrandamento para valores mais normais do crescimento económico. O mercado de trabalho, que não tinha sido muito afetado pela pandemia por via das políticas que globalmente foram implementadas na proteção do emprego, manteve-se robusto. Uma nota também muito saliente relativamente uma nota de importância saliente relativamente à evolução dos preços, e aqui é importante ressaltar que a inflação reduziu-se de 8,1 para 5,3, mas essa redução, apesar de tudo, manteve a inflação a níveis bastante elevados. Isso, como vamos ver um bocadinho mais à frente, foi absolutamente crucial para o desempenho orçamental ou para aquilo que foi a evolução orçamental. Em termos das contas externas, a economia portuguesa voltou a uma situação excedentária, a qual tem como principal explicação basicamente o regresso em pleno da atividade turística que reabriu na segunda metade, sobretudo segunda metade de 2022, e que depois atingiu o seu pleno em 23. Ok. Este gráfico de cascata que consta da Conta Geral do Estado é importante ou interessante para ver como é que se evoluiu do saldo de 2022, que foi um saldo deficitário em 0,3 pontos percentuais do PIB, para um excedente em 2023 de 1,2% do PIB. E, portanto, começando, os números são pequeninos, eu peço desculpa. Basicamente, temos do lado esquerdo
do centro do gráfico temos os contributos positivos para o saldo, portanto, aquilo que fez crescer o saldo, depois do lado direito temos os contributos negativos para a formação do saldo. Como principais contributos positivos, temos logo à cabeça um contributo muito substancial da receita fiscal, cuja variação correspondeu a um aumento de 2,0 pontos percentuais do PIB. De seguida, e portanto, basicamente, isto aqui reflete aquilo que eu chamo de dividendo inflacionista. Na prática, este dividendo inflacionista resultou ao quadrado para o desempenho orçamental e a principal via pela qual o dividendo inflacionista atuou sobre a evolução orçamental foi precisamente ao nível da receita fiscal. Depois, o segundo maior contributo foi a redução das medidas de mitigação dos efeitos da pandemia, que resultam naturalmente da reabertura e, portanto, da normalização das cadeias de fornecimento internacional, etc., que permitiu ao Governo da altura reduzir a intensidade destas medidas e isso valeu 1,4 pontos percentuais do PIB. A seguir, as contribuições sociais que resultaram da robustez do mercado de trabalho e do aumento, e sobretudo, do aumento dos salários, que foi bastante expressivo em 2023, e a seguir as medidas de inflação. Aqui as medidas de inflação, mais uma vez, se quiserem, é a segunda tranche do dividendo inflacionista e que resulta do facto de o governo da altura ter decidido reduzir as medidas de mitigação dos efeitos da inflação, mas os efeitos de inflação muito específicos às consequências do choque geopolítico, portanto, a invasão que a Rússia fez à Ucrânia e que provocou, sobretudo na Europa, várias perturbações no mercado da energia. E, portanto, estas medidas foram dirigidas, sobretudo, aos impactos inflacionistas que resultaram das perturbações no mercado inflacionista, mas ignoraram, ou seja, esta redução dos apoios aos efeitos da inflação, e ignoraram que a inflação geral, para além da energia, se manteve bastante elevada e, como sabemos, a inflação é um imposto cego e regressivo e, portanto, a redução destes apoios, não a retirada, mas a redução destes apoios acabou por deixar de mitigar os efeitos negativos, sobretudo sobre as camadas mais vulneráveis da população. Depois, quando olhamos para o lado direito, aquilo que vimos é que, de facto, houve um aumento quer dos salários dos funcionários públicos, portanto, houve um contributo positivo que relevou do aumento dos salários dos funcionários públicos e dos pensionistas, que basicamente vai repor um módico de justiça social depois das enormes perdas de poder de compra dos salários dos funcionários públicos e das pensões das pessoas mais velhas. E, portanto, aquilo que temos aqui, e é o que as duas caixas de baixo permitem ilustrar, é que temos uma receita fiscal com um crescimento muito elevado, as contribuições sociais com um crescimento muito elevado, mas depois as contrapartidas que o Estado deu, quer a funcionários públicos, quer aos pensionistas, de montante claramente inferior àquilo que resultou do maná inflacionista. Outra forma de caracterizar a estratégia orçamental que está subjacente ao exercício de 2023 consiste em analisar a enorme disparidade que existiu entre aquilo que foi as previsões para o saldo das administrações públicas em sede de elaboração do Orçamento de Estado do respectivo ano e depois aquilo que foi a execução realmente verificada. E aquilo que nós vimos, recuando a 2022, para dar aqui um bocadinho de contexto, que o Governo, na altura, previu um déficit de 1,9% para 2022 e depois veio a fechar o ano com um déficit de 0,3%. Ou seja, houve aqui um erro de previsão de 1,6 pontos percentuais, o que, nestas matérias, é muitíssimo elevado. Em 2023, o erro foi ainda maior, porque se previu, em sede de Orçamento de Estado, um déficit de 0,9% e depois acabou-se com um excedente de 1,2%.
E, portanto, aqui a questão, e já vou, 2024, aqui a questão é de onde oriundam estes erros. Podia ser por falta de capacidade do Ministério das Finanças em fazer previsões. Esse não é certeza o caso. Eu estou há um ano e meio no Ministério das Finanças e confirmei a impressão que tinha da enorme qualidade dos serviços e das direções gerais do Ministério das Finanças. Portanto, aqui parece estar claramente em causa uma estratégia que podemos chamar de tentativa de duplo brilharete orçamental. Em primeira mão, faz um orçamento cheio de medidas e de intenções de investimento, depois, em execução, ignora-se essas promessas e essas intenções e depois, no final do ano, tem-se um segundo brilharete, que são saldos das administrações públicas muito superiores àqueles que tinham sido previstos pelo Governo. E, portanto, pronto. Portanto, resulta aqui. Chegados a 2024, aquilo que nós vimos é... Senhores deputados, para o tempo, por favor. Peço que deixem o orador terminar a intervenção. Obrigado. Em 2024, a estratégia seria provavelmente a mesma, só que, entretanto, mudou o Governo e o que aconteceu foi que o Governo da AD fez aquilo que disse que ia fazer, que era reforçar os serviços públicos, valorizar as carreiras, reduzir impostos e, portanto, isso fez com que o delta, portanto, ou seja, o diferencial entre aquilo que era a previsão do saldo das APs e depois aquilo que foi a execução, ser muito mais baixo do que foi nos anos anteriores. Muito rapidamente, relativamente à dívida, aquilo que temos foi uma redução de 13 pontos percentuais que resulta quase exclusivamente, ou na sua esmagadora maioria, do efeito do crescimento do PIB nominal, não é surpresa. E depois temos aqui uma boa notícia que resulta de redução da dívida do SNS aos seus fornecedores. Foi um desenvolvimento positivo e que se manteve em 2024. Relativamente aqui à dívida vencida, tivemos um aumento, em 2023 tivemos um aumento da dívida do Estado, um aumento dos pagamentos aí atrás, portanto, aqueles que já estão em dívida há mais de 90 dias, mas com uma redução dos prazos médios de pagamento. E ficaria por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passaremos então à primeira ronda com o principal partido da oposição, o Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sra. Deputada Patrícia Almeida, 5 minutos, tem a palavra. Bom dia. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Curiosamente, o Sr. Secretário de Estado começou a sua apresentação com aquilo que era também a minha intenção de começar a apresentação do Chega, que é com o facto de que o Sr. Secretário de Estado vem apresentar a conta de um exercício orçamental ao qual não pertencia. Sabemos que a conta geral do Estado é a prestação de contas face àquilo que é a previsão feita no Orçamento de Estado. É um documento fundamental em termos de transparência, mas que, ao contrário da importância que é dada ao Orçamento de Estado, a conta geral do Estado não tem essa mesma importância e podemos até atestar isso pela distância temporal com que estamos agora a fazer a fiscalização a esta conta de 2023. O Sr. Secretário de Estado traz aqui um relatório técnico, relatório este que diz ou explica pouco de como é que aqui chegamos e, portanto, parece-me importante chamar à coação os verdadeiros intervenientes e responsáveis pela execução relativa ao ano de 2023. E, de facto, a primeira premissa que o Chega pretende ver esclarecida hoje pelo Sr. Secretário de Estado é, em setembro de 2025, perceber, afinal, quem é que mentiu em relação à conta geral de 2023. Isto porquê? E vamos aos factos. Em 7 de novembro de 2023, o então Primeiro-Ministro demite-se e, com ele, todo o seu governo. No entanto, é apresentado e anunciado o maior excedente orçamental registado em Portugal democrático e que superará, diziam as notícias à data, a conquista do antigo Ministro das Finanças, Mário Centeno, quando em 2019 alcançou o primeiro saldo positivo desde 1964.
Ora bem, nós não nos podemos esquecer que na Conta Geral do Estado o excedente não é dinheiro que sobra, é sim dinheiro que não é investido em áreas fundamentais e tão essenciais em Portugal, como é o caso da saúde, da educação, da segurança e, portanto, podemos ter aqui, de facto, uma alegada má gestão ou uma falta de capacidade de execução e, por isso, deveríamos de estar a fazer a análise desta Conta Geral com os verdadeiros intervenientes neste orçamento. Não nos podemos esquecer também, e o Sr. Secretário de Estado mencionou, sem dizer diretamente, a engenharia orçamental que foi também pública e não nos podemos esquecer e devemos trazer aqui para todos se recordarem dos famosos e-mails enviados para presidentes de conselhos de administração do setor empresarial do Estado a pedir transferências na última semana de dezembro, nomeadamente entre o dia 22 e o dia 28, onde e-mails esses que foram tornados públicos, nomeadamente o e-mail a troca de e-mails entre o então Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Medina, e o Presidente do Conselho de Administração à data das Águas de Portugal, onde era pedido o valor e a módica quantia de 150 milhões de euros de transferência para as contas do Estado. Mas não foi o único. Também a NAV fez uma transferência de 20 milhões de euros e também a Casa da Moeda, a quem foi pedido 20 milhões de euros, mas que chegaram à conclusão que não seria viável os 20 milhões e fizeram uma transferência de 10 milhões. Estes são os conhecidos, fora todas as outras empresas do setor empresarial do Estado, do qual não tivemos conhecimento das transferências que foram feitas. E assim, de facto, é fácil termos superávit e termos contas certas. Acresce o facto de que, na troca de e-mails entre o Ministro das Finanças à data e o Presidente do Conselho de Administração, teve inclusive que vir a intervenção do então Primeiro-Ministro, dizendo coisas tão curiosas como o seguinte: transfiram-se os 150 milhões, que depois a seguir nós voltamos a devolvê-los. Portanto, Sr. Secretário de Estado, isto é de facto engenharia orçamental. E quando eu disse ao início que o que nós pretendíamos era perceber então quem é que está a mentir, dizer o quê? Entramos em campanha para as eleições legislativas de 2024 e o Governo, ou o futuro Governo PSD, prometia, através do então futuro Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, um enorme choque fiscal, o maior choque fiscal que alguma vez se havia sentido em Portugal. A verdade é que este maior choque fiscal se traduziu num choquezinho fiscal e não foi o maior. E a pergunta que deixo, Sr. Secretário de Estado, muito diretamente: quando o PSD, em 2024, assume o Governo, havia ou não havia superávit? Se havia, era ou não coincidente que aquilo diziam que havia? Havia ou não contas certas? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sra. Deputada Patrícia Almeida. A execução orçamental de 2023, como eu procurei sublinhar na minha intervenção inicial, denota uma certa obsessão com objetivos nominais, com a obtenção de saldos orçamentais expressivos, por isso eventualmente ser considerado um troféu ou um bom objetivo de política económica. De facto, nós, se eu puder aqui recuar aqui à minha apresentação, na tabela de baixo, aquilo que nós vimos é que houve um crescimento grande da receita fiscal, um crescimento grande das contribuições para a segurança social, mas que depois houve um crescimento muito mais modesto relativamente àquilo que estava orçamentado, quer das despesas com pessoal, quer das pensões, e, sobretudo, houve uma completa incapacidade ou falta de vontade de executar o orçamento que tinha sido plasmado na Lei de Orçamento de Estado, precisamente pelo mesmo Governo, que depois não conseguiu executar. E isso aí é uma capacidade são quase 2 mil milhões de subexecução do investimento,
E estes 2 mil milhões, comparam com os 3,2 milhões que foram o excedente que levaram os 1,2% de excedente do PIB. Portanto, ou seja, obviamente estas coisas são fluidas, mas se o Governo da altura tem cumprido com aquilo que ele próprio planeou fazer ao nível da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento público, então o excedente orçamental tinha sido muitíssimo menor, teria sido 1/4 ou 1/3 daquilo que acabou por ser. E, portanto, se foi falta de capacidade ou falta de vontade, eu não sei, não consigo determinar, mas uma das duas terá sido com certeza. Relativamente aos temas que aludiu dos e-mails que eu não vou comentar, portanto, isso há coisas que são do domínio público, outros serão um pouco mais especulativos. Só 2 notas que eu queria fazer. Em primeiro lugar, essas operações, as que ocorreram ou terão ocorrido, não têm impacto no saldo, elas têm impacto na dívida, não têm, portanto, no saldo orçamental. E aquilo que nós podemos ver, e que são dados objetivos, é aquela barrinha azul clarinha na barra 2023, aquilo que nos diz é que, de facto, houve aqui efeitos ajustamento de déficit-dívida que tipicamente resultam da redução, pode ser obtida por vários meios, da dívida titulada. Tipicamente é isso que acontece. Isso pode acontecer de várias maneiras. Ocorreu aqui certamente, e vejam que de facto face ao ano anterior até tem bastante expressão, mas não é possível apurar a partir dos dados exatamente que operações é que estiveram por base deste efeito, que foi muito material. Relativamente às contas certas, eu acho que essa narrativa está bem, já está fechada, portanto, o que aconteceu foi o Governo da AD, quando tomou posse, deparou-se com um conjunto de compromissos de despesa que foram muitos deles incorridos já depois da queda do Governo e muitas vezes já depois das próprias eleições, e disso foi dado conta. Isso obviamente teve um impacto negativo sobre a execução orçamental, sobre a dinâmica orçamental, mas depois foi feita uma gestão prudente das contas públicas, não esquecendo as necessidades que o país e os portugueses tinham, e por isso acabámos por terminar o ano com um excedente de 0,7 pontos percentuais do PIB, mas com um aumento, um suplemento extraordinário de pensões, valorização de muitas carreiras, a redução de impostos, etc. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passa então ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Coelho. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. 3 notas prévias. A primeira nota já referiu aqui hoje, que esta conta não é da sua responsabilidade, não é da responsabilidade deste Governo. Uma segunda nota para dizer que a Conta Geral de Estado, aqui hoje em análise, é, em primeiro lugar, um instrumento importante para avaliarmos a execução orçamental e também, por outro lado, para avaliarmos e analisarmos os desvios da política orçamental ao projetado e aprovado neste orçamento. Uma terceira nota que ressalta também da análise desta conta que a tal narrativa socialista de que é possível, ao mesmo tempo, aumentar rendimentos, aumentar pensões e também aumentar o investimento público, reduzir impostos, diminuir a dívida pública, diminuir os pagamentos em atraso da administração pública e, em conjunto, melhorar a qualidade de vida dos portugueses, não foi isso que efetivamente aconteceu em 2023. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, da análise que fizemos da conta, verifica-se mais uma vez que há um claro desencontro entre aquilo que o PS preveu ou previu e aquilo que efetivamente aconteceu. Mais uma vez falharam, como falharam na conta de 2023-22, porventura não acreditando no país e nos portugueses e, mais importante, é que não imprimiram as políticas que o país precisava. Porque estimaram um crescimento de 1,3 e assistiu-se a um crescimento de 2,3. O Partido Socialista estimou um aumento de preços em toda a economia e não apenas no consumo de 3,6% e assistimos a um incremento de 7%. Isto, medida a inflação pelo deflator do PIB
e, para que fique claro mais uma vez, é que em 2023 os preços aumentaram, aceleraram e não abrandaram. Também é verdade que os impostos sobre as famílias, nomeadamente em sede de IRS, assistiu-se a um aumento de 13,6%, passando a receita de 15,8 mil milhões para 17,9 mil milhões. Em sede de IRC, o valor arrecadado cresceu 22%, o que significou mais de 1,6 mil milhões de euros que saiu dos cofres das empresas. E a primeira questão que lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é se, perante estes números, o resultado deste excedente é fruto, na sua análise, da boa governação, de uma gestão rigorosa, ou se é fruto daquele imposto invisível que se chama inflação, conforme é referido na Conta Geral de Estado, que, e passo a citar, a inflação funcionou como um verdadeiro imposto invisível, inflacionando a base tributável e fazendo disparar a receita fiscal, nomeadamente em sede de IRC, IRS e IVA. A segunda questão que lhe deixo, Sr. Secretário de Estado, é a seguinte. Sabemos que a inflação gerou receitas extraordinárias, como referiu ainda há pouco na sua intervenção, mas a verdade é que o Partido Socialista não soube gerir com responsabilidade esse excedente orçamental, e a pergunta que lhe faço é se concorda com esta visão. Em segundo lugar, pergunto se faz sentido que o Partido Socialista apresentou um excedente de 1,2, quando tínhamos o país na rua, em manifestações, com greves, e pouco ou nada fizemos, ou seja, o Partido Socialista, para resolvermos aquilo que efetivamente interessa na política, que é resolvermos os problemas das pessoas. O Partido Socialista, aliás, o que ressalta desta conta é que preocupou-se em gerir o saldo orçamental e não se preocupou em gerir o país, não se preocupou em resolver efetivamente o problema dos portugueses. Pergunto, por exemplo, se o Partido Socialista canalizou mais recursos para a resolução dos problemas do SNS, se o Governo de então aproveitou este excedente para reformular os serviços da administração pública, dotando de mais meios e recursos, se o Governo usou esta folga em 2023 para resolver o problema dos professores, por exemplo, devolvendo paz à escola pública portuguesa, ou se está a sair a AD que está a fazer agora o que deveria ter sido feito em 2023. Por outro lado, também é importante de referir que somos a favor da redução da despesa da dívida pública, e isso foi conseguido, mas a verdade é que aquela célebre frase de um ilustre líder do Partido Socialista que disse um dia: há vida para além do déficit, é verdade que o Partido Socialista parece ter apagado essa frase do seu vocabulário, porque efetivamente não foi isso que fez em 2023, ignorou, apagou essa frase das suas políticas económicas. Para concluir, Sr. Secretário de Estado, a última questão: não acha que seria possível ter um saldo orçamental equilibrado, como nós defendemos desde sempre, e muitas vezes fomos criticados pelo Partido Socialista, obviamente tendo uma trajetória decrescente da dívida pública, mas também resolvendo, e passo a expressão, os incêndios que lavravam na administração pública? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. 5 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, agradeço. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado Pedro Coelho. A questão da sua primeira questão, se o excedente resulta de uma boa governação ou de um imposto inflacionista, eu acho que é importante referir que um bom nível de arrecadação fiscal é positivo. É bom, significa que o Estado dispõe de mais recursos para poder prosseguir com os seus desígnios de política, da forma como entende o país e a sociedade. Agora, não é certamente para obter com isso, fazer com isso brilharetes nominais. E por isso houve, de facto,
ao longo da governação do Partido Socialista, houve esta tónica de fazer cativações, utilizar expedientes de controlo da despesa ao nível do Ministério das Finanças, para com isso conseguir obter resultados orçamentais considerados úteis e positivos. É óbvio que ter uma situação de contas equilibradas é sempre positivo. É óbvio que a tendência de redução da dívida pública é também muito importante. Agora, isso não pode ser feito à custa a qualquer preço. E, portanto, aquilo que nós tínhamos era, nomeadamente nestes anos, uma erosão muito pronunciada do poder de compra das pensões e dos salários, nomeadamente dos funcionários públicos. O setor privado reagiu em 2022 e 2023 com um aumento dos salários muito significativo que permitiu às pessoas e às famílias aplacar os efeitos da inflação, mas isso não ocorreu com aqueles que dependem, cujo rendimento advém diretamente do Estado, que é o caso dos funcionários públicos e dos pensionistas. E, portanto, há, de facto, este ato entre aquilo que foi o excelente desempenho orçamental e a incapacidade do Governo de alguma forma, devolver ao país, à economia, à sociedade, esse dividendo extraordinário que veio da inflação. E, de facto, nessas circunstâncias, a inflação é, de facto, um imposto sorrateiro e altamente regressivo. E, portanto, eu acho que com este comentário respondo ao seu conjunto de questões e ficaria por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queremos naturalmente cumprimentá-lo a si e à sua equipa e quero concordar com uma parte da sua intervenção, é que, evidentemente, o Sr. Secretário de Estado está a prestar contas relativamente a uma conta geral em que não participou. Mas eu tenho a certeza que o Sr. Secretário de Estado sabe que gostaria de ter participado numa conta geral desta natureza. Porque, Sr. Secretário de Estado, há uma coisa que eu também tenho a certeza, é que o Sr. Secretário de Estado tem a educação sólida suficiente para saber que um dos maiores perigos para a nossa democracia é criarmos realidades alternativas. São essas realidades alternativas que faz com que nós tenhamos aqui deputados eleitos que confundem cidadãos com hambúrgueres. Portanto, as realidades alternativas são sempre muito difíceis. E deixe-me dizer-lhe o seguinte, do ponto de vista macroeconómico, o ano 2023 é um ano de muito sucesso, porque é o ano de restauro simultâneo dos 3 principais equilíbrios macroeconómicos. O equilíbrio interno, o equilíbrio externo e o equilíbrio das contas públicas. E qualquer discussão séria sobre esta matéria, seguramente que chega à mesma conclusão que, neste caso em concreto que eu citei, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Portanto, nós temos uma conta geral e um ano 2023 com um crescimento económico em convergência com a União Europeia e com a zona euro. Temos um mercado de trabalho com uma taxa de atividade e uma taxa de emprego em máximos e com uma variação positiva de remunerações de 8,3%. E sobre a inflação, Sr. Secretário de Estado, eu posso concordar com muitas das coisas que disse, não posso concordar que não diga tudo aquilo que tem que dizer para poder utilizar os argumentos que utilizou. Porque se o nosso IPC está em 4,3% nesse ano, e toda a gente sabe as circunstâncias que levou à crise inflacionista, e esses 4,3% são elevados, mas já são uma queda relativamente ao ano anterior, o Sr. Secretário de Estado em nenhum momento disse que as medidas de mitigação do choque inflacionista totalizaram em contabilidade nacional nesse ano 3,1 mil milhões de euros. E ao contrário do que disse, não foram esquecidas os mais vulneráveis, porque esse ano, e estes 3,1 mil milhões de euros, decorrem essencialmente da aplicação do IVA zero aos produtos alimentares essenciais, que o Sr. Secretário de Estado não quis dizer ou se esqueceu de dizer, e também daquilo que foi a aplicação de regras fiscais mais favoráveis de mitigação do preço dos combustíveis, 3,1 mil milhões de euros em contabilidade nacional. O contributo da receita fiscal em contabilidade nacional
a mais de 23 relativamente a 22 foi de 4,8 mil milhões de euros. Portanto, 4,8 mil milhões de euros de aumento de receita em contabilidade nacional, com 3,1 mil milhões de euros de medidas de combate à inflação. E deixe-me também dizer que essa questão de dizer que a inflação é que explica todo o aumento da receita fiscal também carece de alguma contextualização e não é dada essa generalização, porque o Sr. Secretário de Estado, se o Sr. Secretário de Estado me estivesse aqui a apresentar uma conta geral em que o grande contributo tivesse sido dos impostos indiretos, o Sr. Secretário de Estado podia fazer essa afirmação simplista. Mas não. O Sr. Secretário de Estado está a falar, os dois agregados que mais contribuíram para o aumento da receita fiscal foi o IRS e o IRC, que são exatamente os menos vulneráveis imediatamente ao efeito da inflação, porque o IRC decorre, como sabe, da atividade das empresas e o IRS tem uma grande crescida, porque se a variação real das remunerações é de 8,3%, evidentemente que tem um aumento da base sobre a qual se aplica os impostos. E, portanto, acho que essa contextualização lhe ficaria bastante bem e devo dizer que o resultado das contas certas é o resultado de boas políticas, é um resultado importante para o país, que o Sr. Secretário de Estado tem hoje na mão e que é um ativo que nós nunca deveremos desvalorizar, mesmo que queiramos ter a tentação de entrar no pequeno jogo político, que eu não estava à espera que o Sr. Secretário de Estado o fizesse, principalmente pela primeira afirmação que fez na sua intervenção. Quero, por isso, perguntar-lhe o que é que nós podemos esperar deste Governo. Porque é uma grande responsabilidade continuar as contas certas ou as contas justas, como o Sr. Secretário de Estado gosta de, ou como o Governo gosta de dizer. E por isso eu vou-lhe fazer 3 questões muito concretas que eu gostaria de obter o seu esclarecimento. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse tranquilizar o Parlamento. Eu sei que, pelo menos dizem que o Sr. Secretário de Estado não é da microgestão orçamental, mas eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse tranquilizar o Parlamento sobre se o Sr. Secretário de Estado sabe exatamente a evolução das despesas de saúde. E se nós podemos ou não podemos ter surpresas relativamente à evolução das despesas de saúde. Porque as despesas de saúde serão sempre necessárias e gastas. Aquilo que se impõe é saber se o Governo sabe exatamente quais são, ou se vamos ter alguma surpresa. E para terminar, Sr. Presidente, 2 últimas questões. Como é que o Secretário de Estado do Orçamento olha, do ponto de vista da contabilidade nacional, para o tratamento de 6 tabelas de retenção na fonte de IRS em 2 anos e se isso terá ou não algum impacto em contabilidade nacional no nosso saldo? E, por isso, Sr. Secretário de Estado, uma última questão, que é a perspectiva que tem sobre... O Sr. Secretário de Estado não está... Não, com certeza. Para terminar, a perspectiva que tem para este ano sobre, dentro do saldo orçamental, para a evolução do saldo da Administração Central, em particular. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário. Sr. Deputado. Podemos continuar. Sr. Deputados, podemos continuar. Uma interpelação à mesa. Se me permite uma interpelação à mesa, só para também contextualizar quem nos está a ouvir. É só para recordar todos as senhoras e senhores deputados, estamos aqui no âmbito da análise da Conta Geral do Estado de 2023, não do Orçamento do Estado de 27, da análise de 24, nem de 25. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Eu procurei ser objetivo na análise e aquilo que eu disse relativamente às medidas de mitigação dos efeitos inflacionistas foi que houve uma redução e, portanto, não que elas apareceram. E por isso, resulta diretamente daquele gráfico de cascata que foi elaborado, pela então DGO, Direção-Geral do Orçamento, na vigência ainda do governo do Partido Socialista. Portanto, penso eu que não há aqui nenhuma dúvida relativamente à fiabilidade desses Estados. E aquilo que aquilo mostra é que o contributo para a mitigação e a inflação também, eu posso mostrar. Sem diálogo. E eu também referi isso, que era precisamente as questões energéticas. Eu disse exatamente isso. Portanto, acho que
Não, eu disse que fui absolutamente claro relativamente a isso e até sublinhei. Depois, e também disse, sim, mas eu respondo por aquilo que eu digo. E depois também disse que houve uma reposição do poder de compra que tinha sido subtraído em 2022, houve uma reposição incompleta, parcial, dessa erosão de poder de compra, portanto acho que está a ser injusto na apreciação que fez da minha análise. Relativamente ao IRC e ao IRS, bom, eu diria que o IRC, que é um imposto que incide sobre os lucros, sobre o resultado das empresas, está dependente, em primeira mão, das margens de comercialização das empresas, as quais dependem dos preços de venda, e a inflação é exatamente a evolução dos preços. Portanto, penso que pronto. E o IRS, como todos sabemos, se calhar não todos os economistas, eu tenho para mim que os salários seguem a inflação, a relação é complexa, mas se alguma coisa aquilo que causa é, ou seja, é a inflação que causa os salários mais do que ao contrário, e portanto este surto na evolução dos salários resulta em primeira mão do surto inflacionista. Portanto, relativamente podemos discordar, é óbvio que podemos discordar na doutrina que subjaz à análise, mas acho que eu fui claro e tentei ser isento na análise que fiz da evolução destes agregados. Relativamente à evolução das despesas na saúde, nós monitorizamos com todo o cuidado, nomeadamente quando sai a síntese da execução orçamental, a evolução das despesas de saúde, não só aquilo que é os agregados, os déficits, mas também os pagamentos em atraso. É uma área de ação governativa bastante complexa e que requer bastante atenção ao nível dos sistemas de informação, de reporte, etc. E estamos a trabalhar nessa frente. Relativamente ao impacto em contas nacionais daquilo que presumo a sua questão da redução nas tabelas de retenção da fonte IRS operadas... Perdão? Sim. Certo. Se tem impacto nas contas nacionais, pois com certeza que tem. E portanto, parece que é óbvio. Perdão? Vamos ter que apurar isso em sede de discussão. Vamos entrar em diálogo. Agradecer que terminasse a intervenção. Em sede de discussão, vamos ter, quando apurarmos a receita fiscal, conseguiremos então ter esse impacto. Por isso vai ser público e vai ser amplamente discutido, se for esse o interesse. Relativamente à Administração Central, bom, não tenho perspectivas para fecho do ano, nós estamos agora a fazer o trabalho de preparação do orçamento, em breve teremos essas perspectivas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para terminar esta última ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, José Maria Brandão Brito, muito bom dia, bem-vindo a esta comissão. Já foram aqui calculizadas algumas questões relativamente à Conta Geral de Estado 2023. Eu creio que não será muito proveitoso continuar a insistir nisso. Ficou claro que, obviamente, o atual Secretário de Estado não é responsável pelas contas do Orçamento de Estado 2023, nem pela sua avaliação agora, e também ficou claro que houve, de facto, um brilharete, ou uma tentativa de brilharete orçamental, diminuindo artificialmente a dívida pública para níveis próximos de 100%, porque isso servia a um propósito eleitoral. E, portanto, eu vou-me focar noutras questões que são transversais a vários orçamentos de Estado e que nos preocupam muito. E, dado que no início disse que iria fazer uma análise mais analítica, eu vou fazer também questões que são puramente técnicas, técnico-legais. Imagine o Sr. Secretário de Estado que uma empresa não reportava, não certificava as suas contas junto de um TOC, de um ROC, um técnico oficial de contas, de um revisor oficial de contas. O que é que aconteceria a essa empresa, do ponto de vista do sistema judicial? Que tipo de penalizações é que essa empresa teria? Eu pergunto isto porque esta Conta Geral do Estado 2023 não está ainda certificada. Ou seja, o mesmo Estado que obriga, e bem,
as empresas a terem as suas contas certificadas e devidamente certificadas a tempo e que impõe penas pecuniárias de elevadíssimos montantes, com elevada responsabilidade civil para os acionistas, para o Conselho de Administração, é o mesmo Estado que é o primeiro a incumprir nas suas próprias obrigações. Isto é inadmissível e isto tem de terminar. Essa é a primeira questão que lhe coloco, então, é o que é que aconteceria no caso de uma empresa. Pergunto-lhe também o que é que aconteceria no caso de uma empresa. E se, antecipando já que alguém possa dizer que uma empresa não tem o tamanho de um Estado, imagine-se um Walmart que tem 2 milhões e 100 mil funcionários, ou uma Amazon que tem 1 milhão e 500 mil funcionários, portanto, muito mais funcionários públicos do que tem o próprio Estado português. O que é que aconteceria? Uma empresa que não reporta corretamente as suas faturas, ou seja, as suas receitas. Que, por exemplo, não submete um SAFT a tempo, que omite algum tipo de receita, que confunde receitas. O que é que aconteceria? Essa empresa, uma vez mais, do ponto de vista de consequências legais para essa empresa, no contexto legal português. O que aconteceria também a uma empresa que não sabe contabilizar a sua dívida e que omite a dívida do subsetor do subfinanceiro do Estado, ou então a dívida ainda que não está consolidada, não é? Que está no perímetro das administrações públicas e que não está consolidada. Ou então, o que dizer de uma empresa que não sabe, não consegue definir o seu património imobiliário no contexto do seu ativo. Porque o Estado continua sem saber qual é o seu património imobiliário. O que é que aconteceria a uma empresa que no ativo diria, não sei. Quando aparece lá o número de edifícios, escritórios que essa empresa deve ter, a empresa responde, não sei. É exatamente isso que governos sucessivos respondem quando se lhes pergunta qual é precisamente o património do Estado. Ou então, já agora, o número de funcionários que trabalham naquela empresa. O que é que diria um juiz, um tribunal, se a empresa lá colocasse nos seus relatórios de demonstração de resultados, que têm de ser prestados, relatórios e contas têm de ser prestados e bem, que não sabe quantos funcionários tem. Porque, infelizmente, esta Conta Geral do Estado não destoa de outras de anos anteriores, mostra que o Estado é incapaz de saber quantificar aquilo que recebe, a dívida que contrai, quantos funcionários tem, quantos ativos tem ou deixa de ter. E, portanto, perante isto, e termino reforçando esta questão, que é como é que é possível gerir, seja o que for, não sabendo absolutamente nada, ou muito pouco, sobre o que se está a gerir. E, portanto, o que é que este Governo está a fazer para resolver esta situação, que é absolutamente inadmissível, que é o próprio Estado que cria legislação que aplica aos cidadãos e às empresas, é depois o primeiro incumpridor dessa mesma legislação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. 5 minutos, tem a palavra, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas questões, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Bom, as questões que põe são questões pertinentes e são questões também muito complexas. Aquilo que permite, para simplificar, aquilo que permite certificar as contas do Estado está assente na redação atual da Lei de Enquadramento Orçamental, que é uma lei de 2015. E nessa alteração da lei da LEO foram plasmadas um conjunto de exigências para as quais o Estado estava totalmente impreparado. O que é que foi feito desde 2015 até 2024, daquilo que me é possível apurar e no que concerne especificamente ao Ministério das Finanças e aos temas orçamentais, foi feito muito pouco. E, portanto, continuamos a ter vários sistemas dentro, muitas vezes, do mesmo programa orçamental do mesmo Ministério, que não comunicam uns com os outros, e daí advêm problemas na determinação do número de funcionários, das receitas, etc. Continuamos a ter entidades, agora muito menos, no último ano, de facto, fez-se um grande esforço, que já vinha atrás, para ser justo, na adoção completa do sistema do SNCAP, do Sistema de Normação Contabilística das Administrações Públicas, que permite depois, de alguma forma, ter um léxico comum contabilístico que permita depois fazer a certificação das contas. Há temas tecnológicos e, portanto, aquilo que este Governo está a fazer é, por um lado, acelerar as reformas estruturais em curso,
simplificação, etc. Por outro lado, expeditar o processo de habilitação e capacitação tecnológica, porque tudo isto requer ferramentas informáticas muito complexas e potentes e já agora bastante onerosas, e para isso está um projeto ao nível do PRR que está a ser conduzido. E, portanto, basicamente aquilo que nós vamos fazendo são melhorias, umas mais incrementais, outras mais estruturais, com o objetivo de, no final desta legislatura, poder, certamente até ao final da legislatura, poder ter uma situação de certificação das contas. Já agora, aproveito para dizer que, se lermos a Conta Geral de Estado do Estado de 2024, que já está disponibilizada no site da entidade orçamental e que será apresentada, espero eu, o mais brevemente possível, essa sim já da nossa lavra, nós, a partir da leitura da Conta Geral do Estado de 2024, vamos poder concluir sobre um conjunto muito significativo, acho eu, de avanços nesta matéria. Por um lado, temos já um capítulo que se chama Inovações, inovações na gestão orçamental, ou coisa que o valha, onde fazemos uma análise da orçamentação por programas, fazemos uma análise da qualidade da despesa pública, onde são documentadas algumas iniciativas de spending review, portanto, revisão da despesa. É também feito um avanço grande ao nível da orçamentação dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Lei de Bases do Clima, da perspectiva de género e, mais diretamente naquilo que o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes referiu, temos pela primeira vez um mapa da entidade contabilística Estado, em que se faz uma consolidação da receita efetiva e da despesa efetiva. Não é tudo, mas é já um grande passo. Relativamente aos imóveis, dizer que está em curso um grande impulso ao nível da inventariação dos imóveis do Estado, com dois objetivos claros. De facto, conhecer qual é que é o património imobiliário do Estado, depois as questões da valorização terão que vir, ou pelo menos em pleno, terão que vir um pouco mais tarde, mas temos que saber quais é que são os imóveis e que imóveis é que estão afetos às atividades de cada entidade da administração pública, para depois daí poder retirar por subtração os imóveis que não são necessários à atividade do Estado e que poderão ser devolvidos ao mercado imobiliário ou ao mercado de arrendamento, e isso certamente este Governo fará. A esse respeito, tem uma nova administração, portanto tem um impulso novo para conduzir esta estratégia, e a nossa expectativa é que até ao final do ano que vem esteja completamente inventariado o parque imobiliário do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Passaremos então à segunda ronda. Começaremos pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. A Sra. Deputada Patrícia Almeida tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. E começava por, há pouco fomos mencionados, e dizer que, de facto, mantenho a promessa que fiz na minha intervenção, quando da menção, que, de facto, não temos problema nenhum em, a seguir, termos hambúrgueres para toda a gente, inclusive e em especial gostaria que o Sr. Deputado Mendonça Mendes me acompanhasse, até porque esta Conta Geral do Estado estava no Ministério em que o Sr. Deputado era Secretário de Estado e, portanto, com certeza teremos uma conversa muito profícua. O Sr. Deputado Mário Amorim Lopes frisou que esta Conta Geral do Estado 2023 não estava em condições de ser certificada, isto é um facto, o relatório do Tribunal de Contas menciona isso mesmo, mas existem outras questões que o Tribunal de Contas também menciona, nomeadamente a não conformidade com a lei, a falta de clareza, a falta de transparência, e o Sr. Secretário de Estado falou do facto de ser essencial a implementação e a transversalidade do SNC-AP na certificação das contas. E eu puxava o assunto em relação às autarquias locais, porque das 308 autarquias locais que existem a nível em Portugal, muitas delas não utilizam ainda o SNC-AP e continuam a utilizar o velhinho POCAL. E, portanto, no relatório da UTAU é mencionado também esta questão relativamente às autarquias locais, porque existe, de facto, uma falta de clareza nas contas do Estado em relação àquilo que vem
das autarquias locais e fica sempre por apurar uma situação de dívida e de pagamentos em atraso que é fundamental na transparência e na execução das contas e, portanto, mais uma vez não conseguimos prestar ao cidadão um serviço de clareza e um serviço transparente. Neste caso, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que lhe deixo é por que razão continuam a não estar incluídos neste documento central os dados essenciais sobre a administração local. É só por causa da questão de não estar implementado o SNCAP que há tanto tempo está prometido? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Almeida. Passo ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Coelho, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Reformular a pergunta que fiz ainda há pouco. Falámos ainda há pouco na redução do rácio da dívida PIB. Efetivamente, desceu 13,3 pontos percentuais, muito provocado pelo denominador, pelo crescimento real da economia. A pergunta que lhe faço, aliás, porque o Partido Socialista foi parco nas palavras na defesa da Conta Geral do Estado e também referiu que a inflação não foi relevante na diminuição da dívida. A pergunta que lhe faço é se sabe, se tem esse dado consigo, qual o impacto da inflação na redução dessa dívida, uma vez que o Partido Socialista disse que esse impacto era reduzido ou nulo. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. Passa então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Há vários equívocos que é preciso nós sabermos desfazer nesta audição. Desde logo, o primeiro tem a ver com a subida das receitas fiscais, porque aquilo que podemos constatar do Orçamento do Estado para 2023 é que, na sua globalidade, não houve aumentos de taxas. Algumas atualizações de impostos que têm valores nominais, mas aumentos de taxas não houve. Antes, pelo contrário, houve diminuições de taxas. E, portanto, quando o Sr. Secretário de Estado e outros deputados aqui falam no aumento da receita fiscal, é bom que saibam esclarecer os portugueses que isso resulta exclusivamente do aumento dos salários, do aumento do lucro, do aumento da atividade económica, que naturalmente também tem uma dimensão de inflação, mas também tem uma dimensão absolutamente sem precedentes de valorização real da nossa economia, que foi, aliás, das que mais cresceu em toda a OCDE. E é importante que o Sr. Secretário de Estado reconheça isso, porque eu espero que possa ter essa seriedade intelectual. A segunda dimensão tem a ver com a sua expressão de que as cativações ajudaram a produzir um resultado orçamental melhor. Acho isso muito estranho, Sr. Secretário de Estado, quando Vossa Excelência está neste momento a recorrer a um nível recorde de cativações para a execução orçamental deste ano. Quando tão se vangloriaram que tinham acabado com elas, afinal de contas, vai-se a ver, e não foi o caso. A terceira dimensão que me preocupa, de facto, tem a ver com as questões dos CEDICs, ou do pagamento da dívida. Porque o IGCP esteve cá ontem e reconheceu como este é um instrumento que é utilizado há muitos anos e que é globalmente positivo. Aliás, foi desafiado várias vezes para dizer um único elemento negativo e não disse um. É uma maneira útil de convertermos tesouraria em financiamento da República. E, de facto, aquilo que é importante dizer é que o valor global do contributo das empresas públicas para a redução da dívida pública foi 100 milhões de euros, 1/10 do ponto percentual do PIB. Portanto, todas as palavras que usa manifestam, lamento dizer que não cumprem aquele que é o limite material para considerar esta uma forma significativa de alterar a composição da despesa e da dívida. Última pergunta para o Sr. Presidente. Tivemos, como disse, uma crise inflacionista no ano 2023 e tentámos responder a ela, e isso implicou aumento da despesa e também aumento da receita. O problema é que, depois disso, a despesa primária líquida devia ter ficado controlada. E, infelizmente, o ano passado, houve indícios muito claros do descontrole da despesa primária líquida. E o que lhe pergunto é se Vossa Excelência vai realmente ser capaz de controlar esse indicador, que é o indicador que Bruxelas utiliza com as novas regras orçamentais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Mourão Lopes. Tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia-lhe fazer só uma questão, Sr. Secretário de Estado, mas tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu não resisto em comentar o seguinte. É verdade que grande parte da receita fiscal aumentou devido ao efeito inflacionário, isso teve um impacto direto na receita fiscal. E que a maior parte dos impostos não aumentaram e a carga fiscal até retrocedeu. Tudo isso é verdade.
mas o Governo não é um ator passivo nesta história. Não fica a olhar para a receita fiscal a aumentar muito acima daquilo que tinha orçamentado, porque é dinheiro dos portugueses, é dinheiro que sai do suor, do bolso dos portugueses. E é dinheiro que está muito para lá daquilo que tinha sido orçamentado, ou seja, das necessidades que o Governo estimou para aquele ano. E, portanto, o Governo deveria, provavelmente, ter reduzido ainda mais os impostos para compensar precisamente esse aumento extraordinário da receita fiscal. Dito isto, a pergunta que eu lhe queria deixar disse que a lei de enquadramento orçamental carece de algumas lacunas, torna-me difícil, de facto, a sua certificação, e a pergunta que nós deixamos, embora seja uma lei e, portanto, emane da Assembleia da República, o Governo está na posse de mais informação para poder, de facto, que se faça aqui uma boa revisão dessa lei orçamental. Portanto, a questão que eu coloco é quando é que este Governo toma essa iniciativa para que depois nós possamos dar-lhe continuidade no Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Paulo Seco tem a palavra, 2 minutos. Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, verificamos nesta audição um empurrar de responsabilidades entre os dois grupos parlamentares do PS e do PSD, a ver quem é que fez melhor, quem é que fez pior, sobretudo aquele que, dentro do Orçamento de Estado, fez com menos problemas. No entanto, Senhor Secretário de Estado, recebemos esta semana, em sede de audição regimental, o Conselho Económico e Social, que é, segundo a lei da nossa Constituição, um órgão consultivo, bem como o Tribunal de Contas, que, à luz da nossa Constituição, é um órgão fiscalizador. Que fique bem claro, em ambos os casos, no âmbito da Conta Geral do Estado de 2023. Desde logo, o Tribunal de Contas refere que a Conta Geral do Estado de 2023 não foi elaborada nos termos da Lei do Enquadramento Orçamental, o que, de certa forma, impossibilitou a sua certificação pelo Tribunal. Sem demagogias e olhos nos olhos, Sr. Secretário de Estado, parece-nos bastante grave, para não dizer gravíssimo. Quer o Conselho Económico e Social, quer o Tribunal de Contas têm consecutivamente feito alertas e recomendações de forma recorrente. Vá-se lá saber o porquê ou o critério, umas são adotadas, outras são adotadas parcialmente e outras, sem qualquer razão aparente, nunca foram implementadas. Face ao exposto, e até para respeitar estas duas instituições, a nossa questão é simples, direta e bastante concisa. De que forma o Governo acolhe e incorpora na prática as recomendações do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social na definição da política orçamental? Existem ou não mecanismos de feedback formal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda ronda, passa a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Tem 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Quero agradecer a forma como esclareceu e eu dou muita importância à palavra, e sei que o Sr. Secretário de Estado também, e é por isso que tenho 2 questões relativamente à palavra dada e sobre as despesas de saúde. Eu gostaria de entender se o Sr. Secretário de Estado tranquilizou hoje o Parlamento de que não vamos ter surpresas relativamente às despesas de saúde e à contabilização de despesas de saúde. O Sr. Secretário de Estado tem a certeza que até hoje os deputados aqui no Parlamento têm a informação certa sobre qual é a real despesa de saúde de 2024, isso está totalmente controlado, isso é muito importante para perceber se teremos ou não teremos alguma surpresa relativamente às despesas de saúde, quer em 24, quer em 25, e por isso quero perguntar-lhe isso. Fica para a memória futura, Sr. Secretário de Estado, se me disser que eu posso estar tranquilo, eu estarei tranquilo. No que diz respeito ao investimento, e tem a ver com a palavra dada, o Sr. Secretário de Estado, referiu-se aqui à execução do investimento num determinados termos, e eu agora pedia-lhe o seu comentário ao facto de, na sua gestão, a execução do investimento público ter ficado 1.634 milhões abaixo da previsão que tinha feito o Sr. Secretário de Estado em outubro. Portanto, em janeiro, ou seja, conseguiu, a 3 meses do fim do ano, errar em 1.634 milhões. Portanto, à luz daquilo que o Sr. Secretário de Estado hoje disse sobre esta matéria, gostaria que fizesse esse comentário. Para finalizar, Senhores Deputados, não vamos simplificar as discussões, porque ninguém pode dizer que a inflação não tem influência nas contas públicas, quer nas dimensões de receita, quer nas dimensões de dívida pública, nem ninguém com honestidade intelectual
pode dizer que os resultados orçamentais e que os resultados em relação à dívida pública decorrem exclusivamente da inflação. E eu tenho a expectativa que o Sr. Secretário de Estado esteja à altura do lugar que ocupa e que possa, precisamente, não traçar essa versão manicaísta como se a vida fosse assim. Portanto, nem a inflação explica tudo, nem é possível dizer que a inflação não tem nenhuma influência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem 12 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado aos senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Começando pelas questões da Sra. Deputada Patrícia Almeida. A implementação do SNC-AP nas autarquias está com uma taxa de concretização à volta de 50%. É um esforço que é continuado, nomeadamente ao nível das inspeções da Inspeção-Geral de Finanças e, portanto, este é um processo que se tem que fazer. Isto tem um grau de exigência muito superior àquilo que era o paradigma contabilístico anterior e, portanto, nós não podemos desprezar aquilo que são as dificuldades no terreno, nomeadamente em entidades da administração local, que têm menos recursos, porque nem todos os municípios têm a dimensão de Lisboa ou do Porto, etc. Portanto, esse é um trabalho que está a ser feito paulatinamente, mas de forma muito efetiva. Quanto aos pagamentos em atraso, isso é uma praga. É uma praga que fustiga a nossa economia, que cria circuitos de ineficiência que importa aplacar, e isso é uma promessa que, com determinação, o Governo atual persegue. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é aumentar o controle, aumentar aquilo que é as exigências de reporte das entidades relativamente a estas matérias e muito advirá da reforma e da atuação do Ministério, da reforma do Estado, que terá um contributo, cuja atuação terá um contributo muito saliente nesta matéria. Relativamente às questões do Sr. Deputado Pedro Coelho, como é que a inflação, se bem entendi, como é que a inflação impactou na redução da dívida pública? Ora bem, estava ali na minha apresentação que o crescimento do fator do PIB foi de 7,1%. Portanto, com uma dívida próxima de 100% do PIB, basicamente a inflação tem um bocadinho superior a 100%, portanto, o porto de partida era superior a 100% da dívida, portanto, estamos a falar do impacto que andará à volta dos 6%. Ou seja, o contributo da inflação, tal como medido no fator do PIB, tem um impacto de, agora estou a fazer contas de cabeça, à volta de 6% na redução dos 13,3%, portanto, ou seja, cerca de um bocadinho menos de metade. Senhor Deputado Miguel Costa Matos, reconhecer a melhoria da economia, com certeza. A economia, melhoria no sentido, quer dizer, houve um grande abrandamento da atividade económica que resulta daquele efeito de dissipação, ou melhor, portanto, primeiro tivemos uma queda muito violenta do PIB, que depois foi, com a reabertura, compensado por uma aceleração muito significativa e depois o retorno a níveis mais normais. O crescimento foi um crescimento claramente acima daquilo que era na altura as estimativas para o crescimento potencial da economia, eu diria que ainda beneficiando dos efeitos da reabertura. Mas a minha questão nunca foi essa. A minha questão nesta análise foi aquela que também o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes referiu, que foi perante um desempenho fiscal muito superior àquilo que tinha sido previsto, não houve a capacidade de alguma forma, devolver aos cidadãos, às famílias, às empresas, à economia, esse forte desempenho. Quanto às cativações, nós já explicámos N vezes, mas eu vou explicar uma vez mais. A grande diferença das cativações deste ano, ou do exercício orçamental de 25 face aos anteriores, é que as cativações, ou a possibilidade de cativar, está na mão dos ministros setoriais.
Isto significa que as cativações deixaram de ser um instrumento, ou grande parte delas deixaram de ser um instrumento do Ministério das Finanças, de controlo da execução orçamental do Ministério das Finanças. Passou a ser um instrumento de controlo dos ministérios setoriais. Portanto, se o Ministro acha que determinada entidade deve ter cativos, ou, pelo contrário, deve ver as suas reservas descativadas, então pode fazê-lo. Portanto, não tem qualquer comparação, e eu espero que isto seja entendido de uma vez por todas. Relativamente aos CEDICs, há aí uma imprecisão na sua análise, porque os CEDICs não conversam de tesouraria em financiamento. Tesouraria já é financiamento. Os CEDICs não têm impacto na dívida pública. Então, não sei de onde é que vem essa sua questão. Eu nunca coloquei... Não, o GCP não diz que é financiamento que se substitui à tesouraria. Portanto, a tesouraria é financiamento da mesma forma que os CEDICs são financiamento. Não sei de onde é que vem essa questão, mas pronto, acho que está resolvida. Relativamente ao controle da despesa primária líquida, sim, está controlado e nós vamos cumprir aquilo que está no Programa Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo. Nós temos, isso até já foi explicado noutra sede, nós temos uma ligeira divergência relativamente à Comissão Europeia naquilo que são a evolução da execução dos fundos europeus. E, portanto, no final do ano, essa execução vai ficar determinada e a nossa convicção é que, de facto, temos razão e que o cumprimento da meta se vai verificar e espero que, então, em nome da tal honestidade intelectual, que o Sr. Deputado nos congratule o Governo, se esse for o caso, congratule o Governo por o atingimento dessa meta. Era muito bom e espero que esteja, então, que faça jus à importância que dá muito bem à honestidade intelectual. O Sr. Deputado Amorim Lopes já cá não está e eu penso que também já respondi relativamente à LEO. A LEO vai ter que ser alterada por força, precisamente, da alteração da governação económica que foi decidida em 2023. Portanto, a Lei de Enquadramento Orçamental está desatualizada por essa via. O Governo vai ter que propor uma alteração da LEO e, a propósito, ou nesse contexto, vai propor um conjunto de medidas mais alargado. Quando é que isso, qual é o timing disso? Certamente depois do orçamento, exatamente quando não estou em condições de poder responder. Do Chega e do Sr. Deputado Paulo Seca, a questão de como é que o Governo está a acolher as recomendações do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Bom, eu já referi aqui muitas das ações e iniciativas que o Governo está aqui a fazer, mas vamos fazê-lo quer por via legislativa, quer por via operacional, quer por via orgânica e funcional, e, portanto, tudo isso é uma estratégia multifacetada, com muitíssimos ângulos de atuação que vão, e portanto, paulatinamente vamos resolvendo estes constrangimentos. Relativamente às questões do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, surpresas na despesa de saúde, a fonte que nós temos para controlar as despesas na saúde é aquelas que estão disponíveis de todos, nomeadamente ao nível da síntese de execução orçamental. Nós pugnamos pela transparência e, portanto, a informação que nós temos é essa informação. Não quer dizer que não tínhamos os nossos modelos de análise e de projeção. Não contamos com grandes surpresas, porque, por definição, surpresas é algo que nós não estamos à espera e, portanto, não me pode pedir se eu estou à espera de coisas que eu não estou... ter conhecimento de coisas que eu não estou à espera. Portanto, a pergunta é falaciosa em si mesmo. Relativamente ao investimento público, eu não sei que número é que está a falar, mas eu acho que estas contas vão ter que se fazer no final do ano. Portanto, no final do ano vamos ver a execução. Mas a previsão não foi... A previsão do... Sim, não, a previsão do... Está-se a referir às contas do ano passado. Sim, mas o ano passado, o Governo, certo, o Governo entre funções em abril, depara-se com atrasos enormíssimos ao nível da execução do PRR e estamos a digerir esse backlog. Eu acho que o importante é ver como é que vai ser Eu não interrompi, Sr. Deputado, eu agradeço que não... Deputado, vamos deixar o hora de terminar a intervenção.
Perdão? Pronto, ok. Aquilo que eu vou dizer é que no final do ano vamos ver como é que foi, e mais do que 25, vamos ver depois em 2026 como é que foi a execução do PRR. Sr. Secretário de Estado, Sim. para o tempo. O tempo. Não se preocupe, não se preocupe. O tempo Sim, está sim. parado. Vamos continuar, Sr. Secretário de Estado, pode terminar aí. Estou quase a terminar dizendo que a inflação não explica tudo, mas nunca foi esse o meu ponto. Aliás, há um título de um slide que, nomeadamente relativamente à dívida, diz o poder do ciclo. Eu, quando falo do ciclo, os economistas saberão, quando eu falo do ciclo, falo de crescimento real. De facto, o crescimento real deu um contributo, como deu o aumento dos salários, etc., na parte que não tem que ver diretamente com a inflação. Agora, o ponto é que a inflação, se os efeitos de inflação não forem compensados, então aquilo que foi o maná fiscal transforma-se num imposto altamente regressivo e injusto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Resta-me agradecer a sua presença, assim como toda a delegação que o acompanha, a doutora Marta Geraldes, a doutora Maria João Vicente, a doutora Paulo Almeida, a doutora Leonor Farmaus e o doutor Fábio Carvalho, agradecendo a vossa presença. Sendo, senhores e senhores deputados, não havendo mais a restar, dou por encerrada esta audição, dou por encerrada esta reunião. Tenham um bom dia para todos.